Você se ofende com facilidade? Costuma se ofender entre amigos? Tem dificuldades de relacionamento porque se ofende com tantas coisas e depois volta para casa pensativo assim: eu acho que eu não vou mais me relacionar com ninguém? Então esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre ofendidos e ofendidas. Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica e tenho 28 anos de experiência que ponho aqui à sua disposição para nós desmistificarmos alguns temas do nosso dia a dia. E também temos conteúdo no Instagram. Todos os dias da semana você vai ter alguma coisa interessante para você pensar, para colocar os seus relacionamentos e a sua vida afetiva e tantas outras questões da vida diária em ação com qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre isso então. Será que eu me ofendo com facilidade? Será que sou dodói? Ou será que eu simplesmente me ofendo em alguns momentos e acabo cortando, truncando os meus relacionamentos ou até mesmo deixando as pessoas para escanteio, por conta de estar ofendido? E o que seria essa questão de se ofender? Onde que eu me ofendo? Porque assim, eu posso me identificar com algumas coisas. Por exemplo, eu posso me identificar com o meu corpo. E então eu digo assim, se as pessoas falarem mal da minha magreza, da minha gordura, do meu cabelo liso, do meu cabelo crespo e do meu nariz, e se as pessoas falarem alguma coisa a meu respeito, eu me ofendo. Então, geralmente as pessoas se relacionam com a gente na base do nosso corpo, As pessoas dizem assim, como você engordou, Ou então, nossa, você emagreceu, Difícil as pessoas encontrarem com a gente depois de um tempo, por exemplo, e não falarem dessa forma. E se você se identifica com algum aspecto do seu corpo, você pode já se ofender por alguma coisa que alguém disse para você. Você pode também se identificar com alguma característica sua, assim, do tipo, você gosta de pizza de calabresa? Puxa, pizza de calabresa é muito ruim, hein? Como assim você gosta de pizza de calabresa? Eu gosto de pizza de palmito. E aí existe uma discussão e pessoas se ofendem por causa disso, porque se identificam com um gosto, com uma característica, assim, superficial. Então por que nós nos ofendemos? Porque nós estamos o tempo todo nos identificamos com alguma coisa externa e esquecemos que existe alguém morando aqui dentro, Existe alguém habitando aqui. Nós estamos o tempo todo nos identificando com a superfície. Então eu fiz alguma coisa e alguém diz assim, olha, poderia ter ficado melhor isso aqui, isso aqui ficou meio assim ou meio assado. Olha, esse vídeo, você poderia ter falado sobre isso ou sobre aquilo. Puxa, essa comida sua tá um pouco salgada, hein? Então nos identificamos com aquilo que fazemos. Ou então alguém diz assim, puxa vida, você ainda não tem um carro? Você ainda anda de bicicleta? E nós de novo nos ofendemos porque nos identificamos com aquilo que temos ou aquilo que não temos. Nós estamos sempre nos identificando com alguma coisa externa a nós e por isso nos ofendemos tanto. Imagine então um mundo ideal em que nós não estivéssemos tão voltados para as coisas externas, que nós pudéssemos ficar confortáveis simplesmente sendo nós. Então, digamos que alguém dissesse que nós fizemos alguma coisa estranha, ou que o nosso cabelo não está tão bonito hoje, ou que o nosso cabelo nunca foi bonito e nunca será. Como será que nós lidaríamos dessa forma? Eu penso que nós ficaríamos muito mais tranquilos, porque afinal de contas, a pessoa não está falando de nós essencialmente. É impossível alcançar quem nós somos de fato. Você já pensou nisso? Só é possível que você se sinta ofendido quando você se identifica com alguma coisa superficial que você não é. E é por isso que nós dificultamos tanto os nossos relacionamentos. Vivemos sempre confundidos com questões do nosso corpo. Gente, nós não somos o nosso corpo. Esse corpo, ele tá indo para acabar, vamos falar a verdade, Ele não tem uma duração assim tão longa. Então nós não podemos nos identificar com ele, é pouco. Mesmo que você se identifique com algum aspecto, que você prefira, vamos dizer que você seja muito bonito ou bonita e se identifique com esse aspecto da beleza. Tudo bem, só que ela também acaba. E como é que fica essa identificação se a sua beleza acaba? E depois, as pessoas vão dizer, puxa, você está envelhecendo, hein? Porque as pessoas vão dizer, é um fato. E será que nós vamos nos ofender também com isso? Será que nós não poderíamos pensar que tem algo muito mais profundo em nós e que nós poderíamos nos identificar com algo muito, muito maior do que nós temos identificado até agora? E não ficaria muito mais tranquilo os nossos relacionamentos? E nós não correríamos o risco de cancelar as pessoas, como está na moda agora? Porque nós não estaríamos
estaríamos o tempo todo vivendo esse estresse de já estarmos armados, porque pode ser que me ofendam, o que é pior ainda. Então eu não me abro para as pessoas. E quem são as pessoas que me ofendem? São as pessoas também que estão com muito medo. O medo é aquilo que tem permeado as relações. E por isso nós temos vivido assim, tão incapacitados de conviver harmonicamente. Nos identificamos com muitas coisas que nós não somos. Imagina que alguém diz que a sua roupa não tá legal, né? Que você não escolheu uma cor legal de roupa. Digamos que alguém fale para você algum aspecto seu, né? A sua voz não é muito bonita, ou sei lá, sabe? Tudo isso é apenas superficial. Se nós pudéssemos refletir mais nisso, nós seríamos pessoas mais felizes e menos armadas. Uma coisa muito importante a entender em relação a isso é que toda essa identificação que nós fazemos tem a ver com o nosso ego. O que é o nosso ego? O ego, ele nos identifica no mundo. Então, como que eu sei que eu sou eu e que você é você? Porque eu tenho um ego, né? Um bicho, por exemplo, ele não tem um ego. Então, se você colocar um espelho na frente do seu cachorro, o seu cachorro pode brigar com o espelho pensando que é outro cachorro, porque ele não tem uma identidade. Mas nós sabemos, eu sou eu, você é você. Isso é o ego, não tem nada de errado com o ego. O problema é que é quando nós começamos a nos agarrar a esse ego, né? E dizer, eu sou eu e eu sou melhor do que você. Nesse ponto, nós começamos a criar um conflito com o outro, que é desnecessário, porque nós temos características próprias externas apenas para identificar um e outro, porque nós somos comuns e é por isso que nós temos que identificar aquela loira, aquela alta, aquela sim. Nós identificamos as pessoas pelo corpo, pelo nome, enfim, porque somos comuns, mas nós não precisamos levar tão a sério essa identificação com o que é externo. Nós não precisamos levar o nosso ego tão a sério. E assim nós criaremos uma harmonia muito maior, compreendendo que o ego não é o que nós somos de verdade, mas é a nossa representação como seres no mundo. O que nós somos de verdade é a nossa verdadeira natureza, que é central e que ninguém pode roubar de nós. Ninguém. É aquilo que nós somos na essência, o nosso verdadeiro eu. Isso ninguém pode tirar de você e de mim. Sabe o que acontece então? Por que nós nos ofendemos tanto? Porque nós nos identificamos com coisas que são muito frágeis. E aquilo que é muito frágil precisa ser defendido. Se eu me identifico com a beleza e a beleza acaba, é uma identificação muito frágil. Se eu me identifico com a roupa que eu tô vestindo, a roupa é uma coisa tão frágil que daqui a pouco eu tenho que trocar, porque essa aqui tá toda suada, tá suja ou tá surrada, não tem mais como usar. Nós temos, então, nos identificado com coisas muito frágeis, que tem nos tornado também no nosso convívio muito fragilizados e tem tornado os nossos relacionamentos também muito fragilizados. Que tal nós irmos um pouquinho mais a fundo e entendermos que nós não somos tão frágeis assim? Se nós nos identificarmos com aquilo que somos de verdade, vamos entender que nós somos infinitamente mais fortes do que imaginamos e nós não vamos precisar rebater tudo como se fosse uma ofensa. Então nós não seremos ofendidos o tempo todo, sabe? As pessoas podem dizer, eu não gosto do seu carro. E daí? É só um carro. Não muda nada. Não vai fazer diferença nos relacionamentos, o seu carro ou isso ou aquilo. Se nos ofendemos, é porque na verdade nos identificamos com aquele carro. Isso é uma pobreza mental. Isso é uma pobreza emocional. Se identificar com um carro que hoje está ali, amanhã você tem que vender, que alguém pode passar na rua e passar um preguinho nele, né? Não é legal isso. Nós nos identificamos com alguma coisa perecível, com o corpo, com alguma coisa, com a casa, com qualquer coisa que seja. As coisas foram feitas para nos dar conforto, mas não para nós nos identificarmos com ela. Quanto mais conforto nós temos, sim, é gostoso, é prazeroso, é legal, não tem problema algum. Mas nós não precisamos nos identificar com essas coisas como se elas fossem nós, porque é isso que dá margem para nós estarmos o tempo todo ofendidos. É no ego que nós nos ofendemos, ou seja, nessa coisa mais superficial, né? Nessas características que nós traçamos para nos identificar entre um e outro, para dizer eu sou eu e você é você. E aí existem as diferenças. E porque existem diferenças, nós estamos sempre então amedrontados, sempre armados, achando que alguém vai nos agredir por causa dessas características. Precisamos então nos desarmar. Quanto mais nós abrirmos mão do nosso ego, dessa identificação que nos fragiliza tanto, nós nos sentiremos mais fortalecidos para entender que muitas vezes aquele que precisa também tentar nos ofender também está se sentindo até mais fragilizado do que nós. Se nós começarmos a olhar por essa perspectiva, nós viveremos melhor com as pessoas e nos ofenderemos menos. E
agrediremos menos também. O que você acha dessa possibilidade? É muita coisa para nós? Será que nós vamos continuar mesmo? Ah, não, Lucilene, isso é muito difícil. A proposta que eu tenho feito é que nós vivamos como seres humanos, mais elevados, né? Que nós achemos a nossa essência humana e possamos desfrutar da nossa potencialidade. Aceita esse convite aí? Então, menos ego e mais verdadeira essência, para que possamos nos ofender menos. Se esse assunto interessa a você, deve interessar também a um amigo seu, a pessoas que estão próximas. Você pensa, puxa, tal pessoa está se ofendendo muito, está se desgastando muito. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Vamos fazer dessa lição, então, alguma coisa que possa melhorar a nossa qualidade de vida e também das pessoas que nós temos referência e que nós amamos. Combinado assim?